Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e hoje vamos falar nesse vídeo sobre uma série muito interessante que está na Netflix chamada Cidade Invisível. Mas antes de falarmos do vídeo, eu vou pedir para você, por favor, se inscreva aqui no canal, comente esse vídeo e curta se você gostar dele. Claro, quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer, a se expandir e levar a doutrina espírita para mais pessoas, pois é isso que nós desejamos. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Cidade Invisível é uma série da Netflix que estreou este ano e ela tem assim, a sua criação, o desenvolvimento, Carlos Saldanha. Carlos Saldanha, ele participou do desenvolvimento das animações como A Era do Gelo, Rio, que é o filme das duas ararinhas azuis, e também o Touro Ferdinando. Então assim, ele tem um bom acesso lá em Hollywood e tudo mais. E ele veio com essa ideia e juntou aí uns conhecidos e desenvolveram uma série com 7 episódios e, como eu já falei, está lá na Netflix. Conta essa história de uma vila de pescadores que fica assim em meio à floresta, que está sendo ameaçada por uma grande empreiteira que quer que eles saiam de lá, porque eles vão comprar aquele terreno e vão explorar, vão fazer outras coisas, ou seja, vai destruir a mata na qual eles vivem. Então nessa trama a gente tem um policial, que ele faz parte da polícia ambiental e ele se vê diante de a morte da sua esposa num incêndio criminoso. Então assim, isso mexe bastante com ele e ele fica assim transtornado. Então ele começa a investigar isso aí e em alguns momentos ele investiga por conta própria, assim, fora da polícia, né? Claro. E ele começa a descobrir coisas, começa a ter contato com seres que ele achava que era lenda, que não existia de fato, né? Como são essas entidades que fazem parte do folclore brasileiro. Aí ele conhece Inês, que é uma mulher que na verdade é a Cuca. Tem o Isaac, que é o Saci Pererê. Manaus, que é o boto cor-de-rosa, a sereiada. E tem também o Curupira, além do Tutu, que é um porco espinho, aliás, um porco do mato, um cateto, né, como falam aqui na nossa região, em Goiás. Então o que acontece? Ele se vê diante desses personagens e essa trama toda, e começa a aparecer mortes também, deles inclusive, né, dessas entidades. E ele começa a querer ir atrás e entender, até que chega um momento em que ele aceita realmente que esses seres mitológicos do folclore brasileiro, que eu acabei de falar, eles realmente existem. E ele começa então a ter essas interações. E existe uma outra entidade que é do mal, chamado Corpo Seco, que é libertado do seu túmulo, porque foi feito lá uma magia para que ele não saísse de lá, a alma dele, o espírito. E ele, para fazer as maldades, para fazer as coisas ruins, ele precisa de um corpo. E ele vai logo no corpo de quem? De uma criança, que é a filha desse policial, do Eric. A filha desse policial. E ela, assim, sem a criança entender o que estava acontecendo, esse espírito começa a matar essas entidades. Aí lá no final, desculpa o spoiler, mas assim, lá no final tem algumas coisas lá que a gente fica vendo sobre isso. A Netflix já anunciou que vai ter a segunda temporada. Até porque assim, a trama ela ficou assim meio suspensa. Algumas entidades que morreram, a gente não sabe se morreu realmente, como por exemplo o Saci, que é o Isaac. Ele simplesmente estava lá nas mãos lá do seu amigo, né, Curupira, que estava vivendo na cidade, e ele tira o gorro dele, ou seja, quem tira o gorro do Saci começa a ser senhor dele. Então ele manda o Saci embora, o Saci vai embora no redemoinho, some. E também tem outra coisa também, a Cuca, que é a Inês, ela não se transforma em jacaré, viu gente? Ela se transforma numa borboleta, uma borboleta grande, que muitas pessoas costumam chamar de bruxa. Então ela vai até o necrotério, onde estão o corpo dessas entidades que morreram, como o Manaus, que é o boto cor-de-rosa, o Tutu, que é o porco do mato, como eu falei, e outros lá, e ela se apodera desse cadáver, ou seja, faz as borboletas aparecerem sobre o cadáver e eles somem. Ou seja, o cadáver vai para outro lugar que a gente não sabe. Então ficou essa coisa em suspenso. E também eu senti falta, já que faz parte do folclore brasileiro, eu senti falta do boitatá e da mula sem cabeça, que quem sabe na próxima temporada vai aparecer.
Certo? E agora, o que o Espiritismo diz sobre isso? Olha só, essas entidades que, notadamente do nosso folclore brasileiro, habitam as matas, né? As matas, as nossas águas, e assim, fora dos grandes centros, claro. A gente sabe que existem entidades espirituais que vivem realmente nos matos, né? Nas matas, nas águas. São seres que controlam a natureza, controlam os fenômenos, certo? Sabe a lei de destruição, que tanto fala o Espiritismo, as leis divinas? Pois é, eles controlam isso aí, essa destruição, essa renovação, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem animais que são muito espertos, mas quando eles estão na presença do seu predador, alguns parece que entregam a sua vida, né? Então, assim, são essas entidades, esses espíritos que atuam para que o predador não morra de fome, né? E assim vai tendo aquele equilíbrio da natural. Então, com esse equilíbrio, o que acontece? A natureza fica autossustentável. Então, esses espíritos, eles controlam, eles, de certa forma, direcionam os animais para alguns lugares, os peixes, direciona para onde tem alimento, ou para servir também de alimento dos predadores, porque afinal de contas na natureza não existe maldade, são animais, eles simplesmente agem pelo instinto, são escravos do seu instinto e assim eles procuram sobreviver, procriar e seguir a vida. Então existe sim esses espíritos que controlam isso aí. Falando agora daquela entidade que eu disse, o corpo seco, que é o que vive fazendo mal e precisa de um corpo. Nós sabemos que existe espíritos obsessores, espíritos que obsediam, né? Ou seja, assediam, né? Como se cometem assédio. Então, se a gente se deixar levar, ele praticamente vai controlar a nossa vida. Então, assim, existem várias formas. Obsessão simples, existe a fascinação e existe a subjugação ou possessão. Então, assim, nesse estágio de possessão, praticamente assim, o espírito ele toma conta da pessoa. Então ela faz verdadeiras tragédias. Então, no caso, o que aconteceu com essa menina, a filha do policial lá, é que ela passou por uma possessão. Aí tem aquela parte fantasiosa, né, de ela usar os seus poderes para aniquilar as entidades. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma série, e essa série tem as suas, né, a sua parte fantasiosa, porque senão não vende, se ficou uma coisa assim muito séria e cartesiana. E então, é o que acontece. A gente sabe que no mundo espiritual, às vezes, acontecem guerras, né? Então tem assim, os espíritos bons e os espíritos devotados ao mal, ao materialismo, e eles meio que se enfrentam. Não é assim enfrentar igual a gente vê uma guerra tradicional, quando tem a infantaria que vai lá no corpo a corpo, não. Eles se enfrentam assim, aquela guerra de energias, de pensamento, aquela coisa toda. No livro Libertação, de André Luiz, a gente consegue perceber mais ou menos isso. Tem lá o espírito lá que é o chefão, Gregório, e ele comanda uma legião de espíritos assim, que fazem essas obsessões. A gente vê também, tem um livro Tambores de Angola, que tem lá os espíritos que eles vão até uma empresa que existe no mundo espiritual, um empreendimento mesmo. E lá eles fazem contratos, negociações para levar coisas lá, né, fluidos, por exemplo, para essa empresa e eles usarem isso aí para dar prazer para os outros. Então é o que acontece. E nesse caso a gente vê que os espíritos que são das matas, eles simplesmente cuidam para que a coisa aconteça lá, o controle da natureza. E tem aqueles que estão lá e espíritos por exemplo, de índios que já desencarnaram, espíritos de homem branco da época dos bandeirantes também que desencarnaram e ficam lá. Os negros, né, que eram os escravos, desencarnam, eles não conseguem entender por que eles estão lá ainda e naquela situação de falar no seu ouvido e às vezes ver as pessoas, então eles fogem. Então, assim, nas florestas tem essas entidades. É o que acontece. E pode ser que se a pessoa não tiver assim, controle absoluto de si, haja possessão e acontece as coisas que acontecem. Então, assim, Cidade Invisível é uma série interessante, muito boa, eu gostei de assistir, até porque fala do nosso folclore brasileiro.
A gente estava acostumado a ver a Marvel, por exemplo, falar sobre a mitologia nórdica, né? Lá falando sobre Thor, Odin, Loki, que são entidades lá deles, lá também são mitológicas. E também a própria criação deles lá, que são super-heróis estadunidenses, como por exemplo da Marvel, né? O Homem-Aranha, os Vingadores, todos eles são entidades mitológicas também, só que é de uma mitologia moderna. E alguns são baseados em histórias tradicionais. O Hulk, por exemplo, o Stan Lee falou que ele criou o Hulk com base em dois outros personagens, que é o médico do filme, da história O Médico e o Monstro, e o Frankenstein, que é aquele monstro forte pra caramba e que assusta. Então ele pegou esses dois conceitos e criou um, que é o Hulk. No caso aqui da Cidade Invisível, foi feita uma adaptação, uma modernização das entidades folclóricas. Então a gente vê que a Cuca já não se transforma em jacaré loiro, como era lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um livro de Monteiro Lobato. Aí a gente vê que o Saci, ele usa uma perna mecânica. Então assim, ele não fica só com um shortinho vermelho, um gorro e pulando pela cidade, não. Ele tá se vestindo igual pessoa mesmo, urbana mesmo. O Curupira, ele é cadeirante. Ou seja, quando ele saiu da floresta, ele ficou, por quê? Porque ele tem os pés invertidos. Então, para que ninguém fique vendo os pés dele, desconfie, ele se coloca na condição de cadeirante. Ele é um mendigo, morador de rua, cadeirante. É muito interessante, assim, do jeito que foi feita essa modernização. E a Cuca, ela é uma mulher, a Alessandra Negrini, né, que é a atriz que faz a Cuca, a Inês, tem um nome, né, Inês, inclusive, e ela se transforma numa borboleta. E ela tem aquela coisa de fazer cantigas e fazer com que a pessoa entre em estado de sonolência. Ou seja, são energias espirituais, ela provavelmente é uma médium que manipula essas energias e faz com que a pessoa fique assim, em transe. A pessoa, ela faz as pessoas ficarem em transe. Então assim, fica naquele estado de sonambulismo, assim, sem saber. Então achei legal, vale a pena nós assistirmos essa série e, claro, a visão espírita dela é bem essa que eu falei. São entidades que existem, que estão nas florestas. André Luiz, no livro Nosso Lar, a gente vê que quando ele quis curar, ele foi ao encontro da sua família e ele já viu que a sua esposa já estava com outro marido e ele estava passando muito mal, esse novo marido dela. Então André Luiz, ele vence a sua própria revolta e ele, querendo ajudar esse homem, ele vai até as matas junto com a Narcisa, a enfermeira amiga dele, que vem lá ao seu socorro, porque ele chama ela em prece. E a Narcisa vai até as matas e chama as entidades lá que habitam as matas. E eles trazem bálsamos feitos a partir de folha de laranjeira, folha de mangueira e outras folhas mais. Então eles fazem um bálsamo e entregam para André Luiz. André Luiz passa nele. Isso aí tem no livro, no filme não ficou muito claro não. E André Luiz passa no peito dele. E no dia seguinte ele amanhece bem. Então André Luiz usou essas entidades, esses espíritos que habitam as matas e fez essa cura. Quando a gente conhece a Umbanda fala de muitas entidades, como por exemplo os caboclos, que são os índios, os negros, né, como o vovô e a vovó, fala sobre boiadeiro. Então assim, tem aquela mistura boa, né, do branco, do negro e do índio na Umbanda. E são essas entidades que vivem nas matas, por exemplo. E é dessa construção toda que nasce o folclore brasileiro. Então, assim, muitas entidades vêm trazidas pelo homem branco, outras já eram dos indígenas. E o negro também vem somar com isso aí, trazendo a sua cultura e que forma o nosso folclore. E aí virou essa série, Cidade Invisível. Então é isso aí, o vídeo nosso de hoje foi esse. Tratamos sobre a série Cidade Invisível, que vai ter segunda temporada. Muito bom, por sinal. Parabéns, Netflix. E eu vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou também, comenta. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, comenta aí, escreve aí pra gente tomar conhecimento. E se você gostou também, curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém que você acha que precisa assisti-lo. E claro, por favor, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ajudar a gente a levar a doutrina espírita para outras pessoas. Isso ajuda muito, tá bom? Eu vou me despedindo aqui, viu? Para vocês, um grande abraço. Um beijo e tchau!